Bom, gente, então agora vamos dar uma olhadinha nas reações orgânicas. Eu preparei aqui para vocês um esquema onde aparecem as principais reações orgânicas. Bom, vamos começar por aqui, ó, o alceno. Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados com ligação dupla, não é verdade? Se eles forem oxidados, a sua oxidação pode ser branda ou enérgica. Na oxidação branda, nós teremos a presença do agente oxidante, o permanganato de potássio, certo? E na oxidação enérgica, nós teremos também o permanganato de potássio, mas com a presença de ácido sulfúrico. Na oxidação branda dos alcenos, nós vamos obter glicóis, que são diálcois vicinais. Diálcool vicinal, o que é isso? Isso aqui, ó. Vejam, CH2, CH2, vai uma hidroxila aqui, a outra ao lado. Vicinal significa ao lado, ó. É um diálcool vicinal. São os glicóis. Se a oxidação for enérgica, então vai depender do tipo de carbono que está com a ligação dupla. Se o carbono da ligação dupla for um carbono primário, então a oxidação enérgica vai formar, vejam, dióxido de carbono e água. Se o carbono que está na ligação dupla for um carbono secundário, então teremos a formação de ácido carboxílico. E por último, sendo terciário o carbono da ligação dupla, nós teremos a formação de cetona. Ok? Vamos falar um pouquinho das reações de hidrogenação. Aliás, gente, vocês podem ver que aqui à direita embaixo eu coloquei para vocês a legenda desses símbolos todos que estão aqui, né? Então, é só vir aqui e ver o que significa cada um deles, né? Mais H2, hidrogenação catalítica, menos H2, então eu estou tirando o hidrogênio, a desidrogenação. Bom, voltando então para o alceno. Se o alceno que tem a dupla ligação for hidrogenado na presença de um catalisador, né? Esse catalisador, níquel, platina, se ele for hidrogenado, nós teremos a formação de um composto saturado, um hidrocarboneto saturado, que é o alcano. Este alcano, sendo desidrogenado, forma alceno. O alceno sendo desidrogenado, ó, vejam, menos H2, forma o alcino, isto é, o hidrocarboneto insaturado com ligação tripla. A hidrogenação catalítica do alcino forma o alceno, certo? Então aqui vejam, temos reações de hidrogenação e desidrogenação, que nós chamamos de reações de adição. Então a hidrogenação é uma reação classificada como adição e a desidrogenação é uma eliminação. Nós retiramos o hidrogênio, certo? Agora aqui para baixo, ó, um alceno, tá? Um hidrocarboneto insaturado com ligação dupla, ele pode ser hidratado. E esta hidratação produz álcool. Tendo o álcool e desidratando esse álcool, voltamos para o alceno. Mas vamos continuar aqui, ó, hidratando o alceno. A hidratação produz um álcool. Agora, atenção. Se este álcool for desidratado, certo? Dentro da própria molécula,
ele vai produzir um alceno, como eu havia mostrado aqui em cima, tá? Essa desidratação, chamada desidratação intramolecular, que ela ocorre dentro da molécula. Vejam, o símbolo da desidratação e na temperatura de 170 graus. Agora, um álcool pode reagir com outro álcool. Vejam. Ocorre a desidratação de duas moléculas de álcool na temperatura de 140 graus. Vejam o que vai se formar? É um éter. Essa desidratação chamamos de intermolecular, porque ela ocorre entre duas moléculas de álcool. Certo? Repetindo, ó. Vejam, nós temos a desidratação intramolecular dentro da própria molécula, que produz alceno. E a desidratação entre duas moléculas, intermolecular, fornece éter. As duas ocorrem na presença de ácido sulfúrico. Indo para o lado esquerdo agora, ó. Um álcool primário é aquele que tem a hidroxila num carbono, também primário. Um álcool primário, ao ser oxidado, lembrem de olhar aqui embaixo. Vejam, ó, o símbolo que nós estamos usando para oxidação. Um oxigênio dentro do colchetinho, né? Bom, é a concentração de oxigênios. Então, um álcool primário, sendo oxidado, produz aldeído. E o aldeído, sendo oxidado, produz ácido carboxílico. O contrário da oxidação, gente, é a redução, correto? A redução do ácido carboxílico produz aldeído. E a redução do aldeído produz novamente o álcool. Entendido até aí? Se este álcool for secundário, o que é o álcool secundário? A hidroxila estará ligada num carbono também secundário. Se este álcool secundário for oxidado, produz cetona. Se esta cetona for reduzida, forma novamente o álcool secundário. Correto? Um álcool pode reagir com um ácido. Certo? Em meio ácido, vai ocorrer uma esterificação. Isto é, a formação de um éster. É uma das reações mais importantes da orgânica, certo? A hidrólise deste éster produz novamente o ácido e o álcool de origem. Certo? É a reação inversa à esterificação. Bom, essa esterificação, gente, ela é muito importante quando nós trabalhamos com um ácido graxo, acima de 10 carbonos, cadeias longas, né? Esses ácidos graxos, vejam, eles formam óleos, né? Os óleos vegetais, por exemplo. Ácido oleico, né? Azeite de oliva, azeite de soja, né? Óleo de soja, óleo de oliva, são ácidos graxos. E o álcool, sendo a glicerina. A glicerina, ela é um triálcool. Assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, CH2OH, CHOH, CH2OH. Veja, essa é a glicerina, glicerol. Se essa esterificação for realizada com ácido graxo e a glicerina, teremos a formação de um éster de ácido graxo. Gente,
éster de ácido graxo é o que nós popularmente chamamos de uma gordura, tecnicamente de lipídio ou triglicerídeo, certo? Ou triglicerídeo. E esta gordura, esse lipídio, pode ter dois destinos. E aí entram aquelas questõezinhas envolvendo o meio ambiente. Então vamos imaginar o seguinte, ó, que nós temos uma certa quantidade de um óleo vegetal já usado, gordura também já utilizada, e vamos realizar o que nós chamamos de uma reciclagem. Vejam, esta palavrinha é muito importante, ó, reciclagem. Então, a reciclagem daquela gordura, daquele óleo utilizado, o que ela pode produzir? Nós temos duas rotas. Se nós pegarmos aquela gordura, aquele óleo utilizado e reagirmos com um álcool de cadeia pequena, metanol, só tem um carbono, ou etanol, 2 carbonos, numa reação chamada de transesterificação. Isto é, a transformação de um éster em outro éster. Esse outro éster é um combustível, é o biodiesel. Então vejam, a reciclagem daquele óleo, daquela gordura utilizada, dali nós podemos tirar um combustível, o biodiesel. A outra rota é esta aqui, ó. Pegar a gordura, o óleo reciclado e reagirmos com uma base forte, normalmente a soda cáustica. Pode ser a soda potássica ou mesmo até cinzas, que tem um caráter alcalino bastante elevado. Na presença da água, nós estaremos fazendo uma saponificação ou, tecnicamente, uma hidrólise alcalina. E sabe o que vai ser produzido? O sabão. Então, o sabão pode ser obtido a partir da gordura reciclada, certo? O sabão é um sal orgânico, certo? O sabão ele vai apresentar, né, uma terminação, ó, um carboxilato, como nós chamamos. Isso aqui o sabão, de origem natural, sempre o sabão, né? E sempre o sabão é biodegradável. E notem também a formação do mesmo produto secundário nas duas reações, ó, na produção do biodiesel e na produção do sabão. Vejam, a glicerina. Isso já foi perguntado em prova também. Tá ok? Certo? Vocês entenderam? Então aqui nós vimos as principais reações orgânicas, sem entrar em grandes detalhes, né? Porque os detalhes ficam mais já para o terceiro grau, mas com uma boa profundidade. Ok, gente? Então, um grande abraço e até a próxima.